E a espera finalmente acabou. Vamos finalmente falar. No caso eu vou falar. A esquizofrenia tá foda hoje. Falar sobre o Alastor, mais conhecido como Demônio do Rádio ou Paquerador de Casadas. Vamos entender tudo sobre o Alastor nesse vídeo. Ok, antes de fato de começar, vou ter que explicar uma regra desse vídeo. Eu não vou contar só a versão demoníaca do Alastor, ou a versão morta dele. Eu vou contar também a versão humana, /viva. Afinal, as duas versões continuam sendo o Alastor, então eu sou obrigado a falar delas. Então, vamos começar. E a primeira coisa que eu vou falar da versão humana dele é a aparência. E vai ter um detalhe bastante interessante, ou não sei, depende do ser humano que tá vendo esse vídeo. A pele dele é parda, o cabelo é castanho e os seus olhos também são castanhos. Ele usa uma gravata vermelha, uma blusa branca e por cima um tipo de macacão vermelho. E para finalizar, ele usa um óculos. Aparência explicada, agora vamos. O Alastor provavelmente nasceu entre o fim do século XIX e o início do século XX, possivelmente entre 1890 e 1910. Porém, isso é só teoria, nada foi confirmado. Mas isso é um fato, ele viu a queda da bolsa de 1929. Eu não fico feliz assim desde a queda da bolsa de 1929. Eram tantos horas. Mas já a sua morte ocorreu em 1933, quando ele tinha entre 30 e 40 anos. E um último detalhe, é só uma teoria. O Alastor trabalhava como apresentador de rádio. Tá, eu sei, isso era meio óbvio, né? Não é à toa que ele é conhecido assim no inferno. Mas quando ele não estava apresentando um rádio, ele tinha um hobby um tanto que esquisito. Ele matava pessoas. Não, calma, ele só não matava, como também ele comia. Na forma ruim. Esse merda era um sociopata, canibal, serial killer e de quebra, ele é um manipulador nato. Ele consegue enganar qualquer um sem você menos perceber. Ele pode falar na sua cara que ele vai te matar, só que logo em seguida ele fala, vamos passar ali no parque? Você fala, tá bom. E eu não tô exagerando, é tipo assim mesmo, a gente vê isso na prática na série. E por quê? Por que eu ajudaria? Por puro e absoluto tédio. O mundo é um palco, e o palco é o próprio entretenimento. Então, por que vai me ajudar se não acredita na minha causa? Considere como uma forma de entretenimento para satisfazer a mim. Eu quero ver a escória do mundo se matando para subir a colina da redenção, só para vê-los tropeçar no inevitável desespero e cair no poço do delicioso fracasso final. Ok. Você deve estar se perguntando como que ele mata? Então, eu não sei. Provavelmente vai revelar na segunda temporada, mas como ela lançou, eu não tenho informação nenhuma. Brinks! Eu tenho uma informação, mas é feita por fã. E essa informação veio da música Daisy. E ele fazia o seguinte. Ele pegava uma pessoa que tava olhando o jornal, provavelmente triste. Depois ele lançava o show falando, não fica triste aí não, pô. Vamos ser felizes. Tristeza não é um legado legal para deixar para trás. Depois ele vai levando essa pessoa, mostrando os lugares bonitos, logo em seguida levando para uma cabana, numa floresta totalmente sozinha. E naquela cabana ele guardava, como que eu vou falar? Ele guardava a mandíbula das suas vítimas. A pessoa que viu isso, ela ficou assustada, obviamente, e começou a correr. E o Alastor só pegou seu machado e sorriu ao ver a pessoa fugindo. E a vítima corre, mas ela acaba tropeçando e ficando encurralada pelo Alastor, que logo em seguida comete o matando ela. Não satisfeito por ter matado alguém, ele começa a comer ali mesmo. Só que aí surgiu algo para interromper o seu banquete. 2 caçadores. Afinal, eu não especifiquei, mas aquela área é uma área de caça ao cervo. E os caçadores viram o Alastor comendo e confundiram ele com o cervo. Ou seja, meteram bang bang bang. O Alastor começou a correr, mas infelizmente ele foi mais uma vítima de Simorraia, morte branca. Assim parando no inferno. Ou seja, essa é a história do Alastor vivo. Eu sei que eu deixei passar um detalhe, que antes dele morrer ele fez um pacto com um certo Overlord, mas isso não é relevante porque ainda não foi concretizado.
O que eu quero dizer é que não tá na série oficial. Se não tá lá, eu não vou comentar. Sim, você pode me julgar à vontade. Agora vamos para a versão. Aquele papinho de sempre que a gente já tá acostumado porque na série revelou quando ele chegou no inferno. Então eu vou resumir rapidinho. Quando o Alastor chegou lá, ninguém deu moral pra ele. Afinal, era só mais um dos pecadores que chega aqui no inferno. Mas numa certa noite, um Overlord / soberano sumiu. Ele foi literalmente brutalmente morto. Depois dessa morte desse Overlord, começou uma chacina inteira. Vários Overlords começaram a sumir. Nossa, e quem será de que é a culpa, hein? Quem será? Só que de repente, um dia, uma transmissão de rádio começou a tocar. Os demônios conseguiram ouvir os gritos dos Overlords que tinham desaparecido. E claro, mas alguns demônios que tentaram ir pra cima do Alastor. Eles acharam que podem com ele. Um certo tempo se passa e o Alastor se revela ser o causador da morte do soberano. E olha, como tinha vagas sobrando, por que não convidar um fucking serial killer de soberano? Meu Deus, mano, quem teve essa ideia? Ele facilmente poderia atacar qualquer um ali. Ou não, porque na real ele fica bem quietinho no canto dele. E essa foi a história que a gente soube pela Misa, quando ele chega no inferno. Mas o que rola depois, então vamos lá. Logo depois dele conseguir se tornar um soberano, o Alastor sumiu por 7 anos. E o motivo, ninguém sabe. Nem a gente que tá assistindo, nem a galerinha de lá. Assim, você sumiu tem uns anos. E ninguém sabe bem o motivo. Só cabe a mim o motivo. Porém, existe um boato que o Alastor caiu para um anjo, mas nada confirmado. Além do fato que ele agiu estranho quando o Overlord Ancião falou isso pra ele. E uma das teorias mais famosas é que a Lilith, a mãe da Charlie, fez um pacto com o Alastor. No caso ao contrário, o Alastor fez um pacto com ela. Motivo? Porque os dois ficaram sumidos por 7 anos. Eles mesmo não se ajudam. Tempo vai e tempo vem, até que o Alastor finalmente retorna. Mas ele retorna com um tédio absoluto. Ele estava em busca de um entretenimento que tirasse desse tédio do fundo do poço. Até que então, ele vê uma transmissão na TV, coisa que ele odeia, mas enfim. Ele vê a Charlie anunciando seu hotel sobre a redenção. Querer redimir os pecadores para que eles possam ir no céu e acabar de vez com o extermínio que ocorre ano em ano. E assim, vamos concordar, o plano dela já é falho e o Alastor sabia disso. Ele soube logo no momento que viu isso. Então ele vai até lá, no hotel, e bate na porta e quando a Charlie atende, olha só quem é. O Alastor, ele chega chegando, ele se apresenta e na cara de pau ele fala todo o seu plano maluco. E assim, ele não esconde nada, ele fala todos os objetivos na lata. E mesmo assim a galera do hotel acha que ele vai ajudar. O motivo? Que só vai ajudar porque quanto maior o sonho, maior a queda. Eu quero ver a escória do mundo se matando para subir a colina da redenção, só pra vê-los tropeçar no inevitável desespero e cair no poço do delicioso fracasso final. Bom, dito e feito, ele ajudou a Charlie com o hotel, humilhou os serpentes e vida se segue. E isso tudo aconteceu no piloto. Agora vamos pra série de... O Alastor estava lá de boa dele, humilhando os serpentes mais uma vez, até que o Vox, o soberano da televisão, sabe que o Alastor tá vivo. E ele fica puto. Ele fica bastante puto, saber que o demônio do rádio ainda tá vivo. Então, para poder atacar de dentro, ele manda os serpentes lá, para ele ser um espião. Mas os serpentes é logo descobrido pelo Angel. E é claro que o demônio sorridente não poderia perder essa oportunidade e humilhar o Vox. E dito e feito. Enquanto a Charlie tava tentando resolver os B.O. com os céus, o Alastor tava numa reunião com todos os Overlords. E a questão era pra saber como eles iam lidar com o extermínio. Mas aí, a Valvete, que é junto com os Overlords dos V, falou que descobriu um cadáver de um anjo. E é claro que o Alastor ficou interessado, então ele manda um dos ovos dos serpentes investigar. Então ele descobre que dá sim para matar um anjo.
E a única coisa que ele precisa é de uma arma angelical. Mas esse merda espera até a Charlie ficar em pânico com o extermínio chegando. Aí então ele solta: eu tenho uma informação, esses demônios podem ser mortos, e caso você queira ajuda, vamos encontrar o soberano dos canibais. Alastor e Charlie vão até o local dos canibais e encontram a Rose, que sim, eu não vou fazer mistério, é ela que fez o pacto com o Alastor. Eles conseguem reunir os canibais, eles se preparam para a batalha, então é Adão versus o Alastor. E assim, no início, o Alastor estava mandando bem, ele estava humilhando o Adão, mas até que ele vacila. O Adão com seu machadão épico, ele corta o microfone do Alastor, ou seja lá o que for, e o Alastor fica sem poderes, supostamente. Então o Adão consegue cortar o Alastor bem no meio, bem lá no peitinho. E o Alastor lança o discurso que o rádio não morreu e que essa programação pede um intervalo. Então ele foge. E depois do rolê da guerra, entre muitas aspas, o Alastor confirma que sim, ele também fez um pacto, ele tá sobre as correntes, mas uma hora ou outra ele vai saber como se libertar e ainda lança uma ameaça. Mas quando eu souber como me libertar, adivinhem quem vai comandar. E pronto, essa é a história que temos sobre o Alastor depois de morto até agora. Caraca, foi bastante coisa. Haja fôlego. História explicada, agora vamos... Os seus olhos são vermelhos, com a íris também vermelha e a sua pupila agora é mais fina, tipo de algum felino. Sua pele ficou cinza, os seus dentes amarelos, suas mãos ficaram pretas e as suas garras vermelhas. O seu cabelo também é vermelho, mas ele também tem chifres e 2 orelhas e o cabelo tem pontas pretas. Ele veste um tipo de blusa muito formal para sua época. Ele usa também uma gravata borboleta, que é preta, só que o meio é vermelho. E uma calça que é um vermelho bem escuro, já aponta o vermelho bem mais claro. E, por finalizar, um sapato preto. Mas, essa é a forma base do Alastor. Agora vamos falar da sua forma demoníaca. Os seus olhos agora ficam pretos, com a sua íris parecendo com aqueles negócios de rádio, para você definir o canal. O seu pescoço se estica de maneira anormal, ficando até torto. O seu chifre fica mais longo e ele ganha mais um adicional nas laterais. Suas garras ficam gigantes. Inclusive, ele recebe um X no meio da testa, onde ele levou a... E a paleta de cor do Alastor vivo é baseado no marrom, já a versão morta é baseada no vermelho. A aparência explicada, agora a gente vai... Os poderes do Alastor, vamos lá, isso aí vai ser interessante. Uma das principais habilidades do Alastor é obviamente conseguir mexer com o rádio, transmitir grito, transmitir a sua música e por aí vai. Outra habilidade é que ele consegue conjurar demônios, mais especificamente pro ataque, mas de vez em quando ele usa pro benefício do hotel. Essa habilidade em si o Alastor usa bastante, que é conjurar tentáculos, que são muito fortes, consegue fazer um buraquinho em você facinho. Ele também manipula a sombra, mais especificamente a sua, que pode atacar um ser vivo sem ser a sombra dele, porque eu acho isso um pouquinho apelão, mas tá bom, né, segue o roteiro. Ele consegue alterar a forma base para a forma demoníaca, e que sinceramente não muda muito, só que ele fica grande e mais forte, é literal isso. Um teletransporte bastante irado, por sinal. Consegue fazer contratos, mas ele consegue se mexer muito rápido, principalmente nas sombras, onde não dá pra ver ele, só o sorriso e o seu olho demoníaco. Ele consegue girar uma enorme explosão. Ele consegue manipular o ambiente à sua volta. E na guerra contra os céus / anjos, o Alastor conseguiu criar um escudo de energia potente, que nenhum anjo conseguiu interferir lá dentro. Não sei se teve a magia dos anjos graças às armas angelicais, mas provavelmente sim, já que nada fez efeito. Invasar tecnologia. Basicamente ele interfere na sua tecnologia. Sabe o Vox? Então ele se fudeu por causa disso. Lembra da manipulação da realidade? Então ele só não consegue manipular no seu redor, como também ele consegue mudar roupas e cenários. E tá aí as habilidades do Alastor. Agora que a gente finalizou isso, bora para...
definir o perigo de ameaça do Alastor, principalmente a versão dele viva, é muito complicado. Vamos lá, para poder matar, ele manipulava as vítimas ou seduzia para levar elas de um canto A para o ponto B, e lá no ponto B que acontecia o abate. Então, por isso que eu vou deixar o Alastor humano, com nível de ameaça depende muito. Agora a versão demônio, essa aí é fácil. É só ele estralar o dedo que vai surgir tentáculos prontinho pra dilacerar. Então o Alastor demônio é basicamente morte certa. Pronto, cumpri minha promessa, o vídeo do Alastor já tá aí. E bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que ir. Vamos fazer uma enquete pra ver quem vai ser o próximo. Tchau!